Graças e paz a todos, uma boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live, mais um momento em que temos o privilégio e a oportunidade de poder estar adorando a Deus e que vamos ouvir um pouco da sua palavra. Nesse momento eu quero te convidar a fazermos uma breve oração, como de costume, para iniciarmos. Se você puder ir na sua casa, onde você estiver, feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus eterno, te louvamos e somos gratos por poder estar em tua presença, por poder estar te adorando, pela oportunidade de poder ouvir o que o Senhor vai ter a dizer ao nosso coração nessa noite, pela oportunidade de poder adorarmos juntamente nessa noite, ó Deus. E cremos que será não mais uma noite, mas um dia especial que o Senhor reservou para falar ao vosso coração, Deus. Abençoa a vida de cada um, Pai, que estiver aí do outro lado, ouvindo essa live, assistindo, adorando, cultuando junto com a gente. Amém? Eu quero colocar aqui a tela da Débora, que mais uma vez está nos ajudando. Débora, bem-vinda, fica à vontade. Obrigada. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, uma boa noite. Estamos felizes por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, por esse dia de bênção, de vida, de saúde. Nós só temos a agradecer. Eu vou louvar o Senhor com o hino, mas primeiro eu vou deixar para a meditação dos irmãos, Jó 42, versículo 1, 2 e 10, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Eu vou louvar o Senhor com o hino e vou convidar os meus 2 filhos para me ajudar. Arthur, Raquel. Os irmãos podem nos ajudar. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doendo, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi.
a ganhar. Perdendo, aprendi a subir. Descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri. O que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri. O que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Ei, sobrevivi. Glória a Deus. Que lindo. Tá todo mundo aqui comentando. Em nome de Jesus, e agradeço aos meus companheiros. Lindo. Parabéns a todos, viu? A gente espera uma próxima, assim. Ficou lindo. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu vou colocar aqui agora na tela o Mário, o pai dessas crianças lindas que cantaram. Mário, seja bem-vindo, pai. Fique à vontade. Paz do Senhor para a igreja. Olha, eu acho que só um pai mesmo para ficar contente como eu fiquei aqui, né? Vendo meus 2 filhos louvando a Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu acho que não tem algo mais extraordinário do que um pai ver os filhos no caminho do Senhor. É o que eu desejo para todos. Eu estava ouvindo e estava imaginando se meu sogro tivesse vivo, ouvindo essas 2 crianças cantando desse jeito. Eu acho que era, como ele dizia, como dizia o pastor Gilberto de Paula, era rajada de língua estranha para todo lado, né? Então, eu fico muito feliz e aceitei o convite assim que o Zé me ameaçou de cortar a minha orelha, né? Ele falou que se não aceitasse, ele ia cortar a minha orelha. Então, manda quem pode, obedece quem quer ficar com a orelha, né? Fico muito feliz de estar aqui com os irmãos mais uma vez, né? Trazendo essa responsabilidade tão grande que é falar do amor de Deus, falar a palavra do Senhor. Para a gente não se estender muito, eu vou ler o Evangelho segundo escreveu Marcos, uma passagem bastante conhecida, Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 52. A cura do cego de Jericó. Eu acho que se perguntar para toda criancinha sabe da história de Bartimeu, né? Toda criança já ouviu, nós também, cada vez aí aparece uma mensagem sobre o cego Bartimeu, muito conhecida. Diz assim, versículo 1, o versículo 46, desculpa. Foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, uma numerosa multidão, Bartimeu, o cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse. Mas ele, cada vez, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama.
lançando sobre de si a capa, levantou-se num só salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Queridos, como eu já disse, uma passagem bastante conhecida, de um homem que não tinha visão física, mas ele tinha uma visão espiritual. Se a gente fosse dar um tema para essa mensagem, eu colocaria assim: o cego que tinha visão. Por quê? A Bíblia conta essa história em três evangelhos. Mateus, capítulo 29, capítulo 20, versículo 29 a 34. Em Lucas, capítulo 18, de 35 a 43. E Marcos, onde eu li. Porém, só Marcos conta com bastante clareza e dá bastante ênfase à vida, à história de Bartimeu. Ele que estava ali, a Bíblia não fala se ele estava ali a vida inteira, se ele dormia ali, se ele passou a infância dele ali. A Bíblia não conta, só conta que ele era Bartimeu, filho de Timeu. E nada mais. Então, vamos nos atentar a só isso, só a história de Bartimeu. Quem era Bartimeu? Bartimeu era, como diz lá no versículo 46, era filho de Timeu. A Bíblia não conta nada sobre a vida de Timeu, mas conta bem sobre Bartimeu, que ele estava ali à beira do caminho, mendigando, vivia de esmolas, vivia de ajuda, de caridade dos outros. Não é bem claro, né, mas a gente sabe que ele estava ali porque não tinha como tirar sustento. Não é igual hoje em dia que os deficientes auditivos, visuais, eles hoje têm prioridade em muitas empresas para poder trabalhar, mas naquela época não. Ele dependia exclusivamente das esmolas das pessoas que passavam ali à porta. E o mais curioso de tudo é que ele estava ali num lugar estratégico, que todo mundo passava ali, todo mundo que sairia de Jericó, ele estaria ali. Desse esmola ou não, ele estava ali para, trabalhar, para receber o sustento dele. Uma lição formidável, porque de tudo que a gente passa, de todas as aflições que a gente passa, essas situações difíceis de nossa vida, a gente não pode nunca perder as nossas esperanças, porque ele tinha todo motivo para abandonar tudo e sair fora dali e também abandonar tudo. Mas nesses momentos mais difíceis de nossas vidas é onde que nós temos que nos apegar mais. Nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos, porque Jesus vai estar passando logo ali na frente. Nós devemos estar sempre preparados para que possamos ouvir a voz de Jesus. Talvez ele não passe do nosso lado, talvez ele passe adiante, lá na frente, mas nós temos que ouvir a voz de Jesus quando ele falar conosco. E Bartimeu fez isso. Devido à sua deficiência de visão, ele poderia ter até uma audição bem aguçada. E ele ouviu de longe Jesus passando. E quando chamaram ele ali, no versículo 47, que diz lá: ouvindo Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. Uma forma de clamar diferente. Ele chamou Jesus, filho de Davi. Como ele sabia que Jesus era filho de Davi? Alguém falou para ele? Ninguém falou para ele. Talvez ele tinha esse conhecimento de que Jesus, esse conhecimento da parte messiânica de Jesus. Ele clamou, filho de Davi. E isso chamou a atenção de Jesus. Por quê? Porque ali poderia ter muitos cegos ali na cidade. Como deveria ter muitos cegos, muitos paralíticos, igual lá no tanque, quando tinha
várias pessoas lá e para ser curado, e só um Jesus foi chamar. A gente não sabe quantos Jesus curou ali, a Bíblia não fala, mas ele fez aquele grande milagre ali com aquele homem. E com Bartimeu também. Muitos poderiam ter até chamado Jesus, Jesus, Jesus vem me curar, Jesus vem me curar. Mas não entenderam a forma de chamar Jesus. E Bartimeu, de algum certo modo, ele chamou Jesus, filho de Davi. E nisso tocou o coração de Jesus. Falou, peraí, opa, esse cara me conhece. Nunca passei aqui, nunca vi, mas esse cara me conhece. Ele está me chamando de Jesus, filho de Davi, ele sabe quem eu sou. Levanta, traz ele para cá. Esse clamor chamou tanta atenção de Jesus que ele falou, traz ele para cá, levanta ele para cá, porque é diferente esse chamado aí. Esse chamado aí é exclusivo de Bartimeu. Vamos ver, né? Ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí chamaram ele, e o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, tirou a capa, tirou a roupa, tirou o que estava atrapalhando ele ali, e levantou e foi ter com Jesus. Existe passagens nas nossas vidas, queridos, que, assim como a Débora leu, lá em Jó, que Deus quer mudar a nossa vida. E Jesus, naquele momento ali, ele queria mudar a vida de Bartimeu. Jó, ele era um homem mais rico daquela região, um homem muito rico. E ele teve todas aquelas passagens, perdeu a fazenda, perdeu a casa, perdeu os animais, perdeu os filhos. E ele não deixou de uma coisa, de adorar o nome do Senhor. Tudo se passou na vida de Jó. Até a saúde ele perdeu. Ele chegou a se raspar com um caco de telha. Imagina, irmãos, eu aos meus olhos, assim, eu não consigo imaginar o que seria se raspar com um caco de telha. Deve ser uma dor horrível. A telha não tem corte, dependendo da telha, ela não tem corte. Se for aquela brasilite, ela é grossinha, mas não tem corte. Se for a telha de cerâmica, de barro, ela pode até ter umas partezinhas que cortam. Mas imagina a gente raspar a nossa pele para tirar as enfermidades. Imagina a dor que não deve ser. E Jó teve essa passagem de arrancar a pele, arrancar as chagas com um caco de telha. Queridos, mas mesmo assim, ele não deixou de adorar a Deus. Ele não blasfemou contra o Senhor. É nessas horas que vem essa verdadeira lição de adoração em nossas vidas. Uma verdadeira lição de como nós devemos clamar a Deus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha sogra contou uma historinha uma vez pra gente. Tinha um homem que ele sempre alimentava alguma coisa e falava, Jesus, eu sou o Nino. Se estiver ouvindo, ela vai lembrar. Jesus, eu sou o Nino. E toda vez ele falava, olha aqui, Jesus, eu sou o Nino. Quando ele fazia alguma coisa boa, ele sempre lembrava, Jesus, eu sou o Nino. E uma vez esse homem caiu de enfermidade, e ele estava lá no hospital, quase todo moribundo, quase morrendo, e Jesus chegou para ele e falou, Nino, eu sou Jesus. Olha, queridos, que história, que adoração. Pode ser até uma história fictícia, mas uma verdadeira adoração. A vida inteira dele, tudo que ele fez, ele passou adorando a Deus, adorando a Jesus. Tudo que ele fazia, ele adorava a Jesus. E nós? E a nossa vida? Hoje, você adora Jesus do jeito disso, dessa forma? Você tem adoração no seu coração? Em tudo que você faz, você tem adoração a Deus? Em tudo que nós fazemos, por mais simples que sejam as coisas. Ai, glória a Deus. Jesus, você é bom na minha vida. Tropecei, em vez de falar, Jesus, a minha perna, não. Fala, glória a Deus. A nossa vida é assim. Nosso carro quebra. Você fala, oh, glória a Deus que meu carro quebrou. Hã? Como que é a nossa adoração hoje? Como que está sendo a nossa adoração hoje? Igual a Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
lá no versículo 50 e 51, a gente vê que ele lançou da sua capa e num salto foi ter com Jesus. Quando Jesus nos chama hoje para uma obra, quando Jesus nos chama hoje para um trabalho, nós temos essa disposição que Bartimeu teve, um homem cego, e levantar num pulo só e falar: eis-me aqui, envia-me a mim. Não é o versículo que fala? Isaías, se eu não me engano. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nossa prontidão com Jesus está sendo essa. Bartimeu mostrou a disposição que devemos ter quando Jesus nos chamar. Largou a sua capa e foi ter com ele. Quando ele estava diante de Jesus, o mestre perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Vamos analisar. Por que Jesus perguntou isso para ele? O que queres que eu te faça? Jesus não sabia que ele era cego? Jesus não tinha conhecimento pleno de que ele era cego? Para que foi que Jesus perguntou? Por que Jesus olhou para o cego e falou assim: o que queres que eu te faça? Aí o cego prontamente respondeu: que eu possa ver, quero ter minha visão de volta. Então, como diz aqui, mestre, que eu torne a ver. Então ele já tinha visto, ele tinha visão. Foi tirada essa visão dele. Agora, a Bíblia não conta pra gente se foi doença, uma enfermidade, se foi machucado os olhos dele. Existem vertentes lá na Bíblia de que o pai de Bartimeu, na Bíblia não, desculpa, perdão. Existe vertente lá, histórias que conta que o pai de Bartimeu era um soldado e ele foi preso e como castigo os algoz dele furaram os 2 olhos de Bartimeu. Mas isso é história que a gente não tem certificado bíblico para isso, né? Mas existem essas conversas de historiadores. Mas então ele pediu para que eu torne a ver. Então ele já tinha conhecimento do que era uma visão, ele já tinha forma de tudo que era uma visão. Então, queridos, ele chegou e falou para Jesus: que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Olha só, irmãos, de tudo isso que ele passou, todo esse tempo de provação jogado ali na porta, diante da porta, sofrendo, vivendo das esmolas das pessoas que passavam ali. E ele, no momento que ele teve a oportunidade da vida dele, ele não desperdiçou. Ele não perdeu o foco. Ele não perdeu o ponto certo para chegar e clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, que a nossa vida, nós possamos estar assim. Irmão Mário, Jesus me chamando: irmão Mário, tem uma obra para você. Eis-me aqui. Larga da capa, vou largar da capa, vou largar de tudo que me faz mal, de tudo que me faz mal, de tudo que me atrai, de tudo que me corrompe. A gente larga tudo e vai atrás de Jesus, porque ele tem um livramento para nossas vidas. Ele tem algo que vai fazer a diferença em nossas vidas. Hoje em dia, irmãos, é até fácil nós servirmos a Deus. Eu queria ver nós estarmos lá no lugar de Bartimeu, se nós teríamos essa coragem. Hoje é fácil, hoje nós vamos para a igreja de carro, hoje nós vamos para a igreja, tem bancos, tem ventiladores, tem água geladinhas no calor, né? Tem os diáconos ali para servir água para a gente quando a gente não levanta. Mas eu queria ver lá, nos tempos antigos, quando Jesus chamou Bartimeu, e ele teve a coragem de largar tudo e seguir a Jesus. Não fez como aquele jovem lá que Jesus falou: vende tudo e me segue. Ele não teve coragem de abandonar os seus bens, ele não teve coragem de abandonar o conforto da sua casa, o conforto que ele tinha, mas preferiu ficar com as riquezas dele. E Bartimeu não. Bartimeu, como ele já não tinha nada, ele não tinha mais nada a perder, ele só tinha a ganhar. Ele, como ele
naquele momento ali, ele descobriu que, com o mestre, ele teria tudo. Se Jesus já tivesse dado, como deu a vida, a visão para ele tinha mais era que seguir mesmo. Ele tinha mais é que estar ali ao lado de Jesus. Muita gente hoje, nós vemos assim, as pessoas recebem um livramento de morte, alguma coisa, aí fica firme aos pés de Jesus. Tem pessoas assim hoje, igual Bartimeu. Quantas pessoas não foram libertas do crime, das drogas, que teve um encontro com Jesus, talvez na hora de estar quase morrendo ali de uma overdose ou na mão de criminosos, e essa pessoa se entregou a vida para Jesus. Essas pessoas são os Bartimeus de hoje, pessoas que se convertem assim, instantaneamente, que Jesus faz uma obra que se apodera da vida deles. Esses são os Bartimeus de hoje. Não é fácil, são poucos, mas ainda tem pessoas assim desse modo. Queridos, e só para concluir aqui no versículo 52, diz assim: então Jesus lhe disse, vai, a tua fé lhe salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus pela estrada fora. Queridos, a fé que mudou a história de uma vida. Ele teve tanta fé que quando Jesus chamou, o que queres que eu te faça? Ele falou que eu torne a ver, e Jesus imediatamente curou, restaurou a visão dele, e ele seguiu ali. Que nós possamos ser igual a Bartimeu, que a nossa vida possa estar linkada com esse testemunho de vida de um cego que estava à beira do caminho, e quando o mestre chamou ele prontamente se levantou, se livrou de tudo que fazia mal a ele, e ele foi ter com Jesus. Amém, queridos? Que a nossa vida possa ser como a de Bartimeu, um testemunho de fé, que muitos ali clamaram a Jesus e talvez nem atendidos foram. Muitos passaram do lado de Jesus e não tiveram noção de quem era, mas Bartimeu não. Bartimeu nos mostra que ele teve a noção de quem era Jesus, quando ele chamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, queridos, nessa noite que eu quero dizer assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós, em meio a tudo isso que se passa, em toda essa pandemia louca que está aí. Jesus vem nos salvando, vem nos guardando. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu agradeço desde já o convite carinhoso do meu amigo, do meu irmão José Luiz, né? Carinhoso, conseguir guardar, salvar as minhas orelhas. Amém? Obrigado, Carla. Obrigado, Igreja Betel, por mais uma oportunidade. Deus abençoe. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Amém? Amém. Nós que agradecemos vocês terem aceitado o convite, nem que tenha sido desse jeito, no puxão de orelha, né? Mas vocês são bênçãos, todas as vezes têm aceitado o nosso convite aí. Estamos encerrando mais uma live, e no sábado nós temos live também às 8 horas da noite. No domingo temos EBD às 10h30 da manhã, e o nosso culto presencial às 18h30, se você puder estar conosco, senão ele será transmitido também. Que Deus abençoe sua vida, que tenham uma excelente noite, e esperamos vocês no sábado. Fiquem com Deus.